Meu nome é Leandro e no tutorial de hoje vamos falar sobre vetorização de imagem. Vetorizar é uma técnica utilizada pelos designers. Ela consiste em transformar uma imagem em curvas, possibilitando sua edição sem que perca a qualidade. Um exemplo: na sua tela temos duas imagens. À esquerda trata-se de um JPEG. À sua direita, um vetor. Na imagem à esquerda, se selecionarmos ela e viermos até a paleta de cores e clicar sobre as cores, nenhuma alteração irá acontecer. Por quê? Porque se trata de um JPEG. E se aproximarmos a imagem, iremos nos deparar com os pixels todos estourados, o que significa que essa imagem não possui qualidade. Diferente da imagem à sua direita, pois trata-se de um vetor. Se nós clicarmos em qualquer elemento da imagem e viermos até a paleta de cores, nós iremos conseguir alterar as características dessa imagem, pois se trata de um vetor. E se dermos um zoom, nós veremos que a imagem ela não perde a qualidade. Essa técnica é muito útil para o dia a dia do designer. Ela pode ser aplicada na criação de logotipos, criação de imagens, layouts para as redes sociais e outras aplicações. Dominar a técnica de vetorização é fácil e requer apenas um pouco de prática. Com ela, você pode alterar, por exemplo, e como já mencionamos, as características de um mesmo desenho em escalas, como cores e tamanhos, sem que perca a qualidade. Um exemplo: nós temos aqui à sua direita esse vetor e vamos querer trabalhar com o mesmo desenho, mas fazer alteração em escala. Eu posso vir, por exemplo, alterar a característica de um vetor, a característica de outro vetor, a cor de uma outra forma. Isso é a vantagem, algo que o JPEG não iria possibilitar que realizássemos. Com certeza, esse conhecimento dará um aspecto profissional aos seus projetos. Vamos utilizar o CorelDRAW, um software ideal para realizar esse tipo de trabalho. Iremos apresentar para você 3 tipos de ferramentas que podem ser utilizados para a vetorização: a ferramenta caneta, a ferramenta Bezier e a ferramenta curva de 3 pontos. Começando, iremos excluir esse vetor que encontra à direita da sua tela. Irei deslocar para a esquerda este JPEG e também aplicarei uma transparência para uma melhor visualização na sua casa. A primeira ferramenta que iremos demonstrar para você é a ferramenta Bezier. Existem 2 formas de utilizar essa ferramenta e a primeira é o que eu vou te apresentar. Para selecioná-la, basta vir à esquerda da sua tela e na ferramenta mão livre você dará um clique com o botão esquerdo do mouse e irá optar pela ferramenta Bezier. Observamos que a imagem ela possui camadas e nós iremos começar da camada maior para a camada menor. E o exercício é simples. Faremos bastante o uso do zoom e iremos apenas dar cliques em pontos estratégicos da imagem com o botão esquerdo do mouse. Iremos fazer todo o contorno da parte escura desse JPEG. Inicialmente será apenas com cliques mesmo. Eu creio que essa ferramenta é uma das mais indicadas e sugeridas para as pessoas que estão iniciando, aprendendo a técnica de vetorização. E iremos fazer esse exercício em todo o contorno e logo eu volto. Após executarmos essa ação,
viremos até a esquerda da nossa tela. Na barra de ferramentas, iremos optar pela ferramenta Forma. Daremos um clique e iremos selecionar todos os nós dessa forma que criamos. E nas propriedades, iremos optar pela converter em curva. E agora darei um clique fora da imagem. E agora com o botão esquerdo do mouse, darei um clique sobre a linha e irei arrastar. Esse será o exercício e a maneira prática para quem está iniciando aí a vetorizar, irá realizar e fazer. Esse será o seu exercício. Você pode repetir aí na sua casa. Basta apenas dar um clique sobre a linha e arrastar. Breve eu retorno com você. Executamos essa ação e uma observação. Você também pode optar, de repente a linha ela não tem um segmento perfeito. Para isso, ainda com a ferramenta Forma selecionada, basta selecionar o nó e você vai realizar os ajustes através dessa alça de tensão, dando apenas um clique com o botão esquerdo do mouse e arrastando. Agora resta dar um preenchimento a essa imagem e deslocar ela à esquerda, e assim realizamos a primeira parte do vetor. Este foi o exemplo de uso da ferramenta Bezier. Agora, a próxima ferramenta que iremos utilizar é a ferramenta Caneta. Essa ferramenta é muito indicada pelos designers e com certeza é a mais utilizada entre eles. Para selecionar ela, basta vir à esquerda da sua tela, na barra de ferramentas, você virá até a ferramenta Bezier, que é a que estava selecionada anteriormente, e na janela que se abre, iremos optar pela ferramenta Caneta. Iremos aproximar a nossa imagem e a ação que iremos realizar é simples. Basta dar um clique num ponto inicial da imagem com o botão esquerdo do mouse e dar um clique e manter em outro ponto e arrastar até que crie o formato da imagem, a forma das bordas da imagem. E agora você pode observar que aqui nós temos além da alça de tensão, nós temos uma linha que é possível visualizar, aonde podemos dar o próximo clique e assim fechar essa primeira curva. Observe que criamos uma curva perfeita. E este será o exercício. Daremos um outro clique, manteremos o clique com o botão esquerdo do mouse e arrastaremos. E agora, para executar, finalizar essa ação, darei um clique aqui e farei repetidamente até que criemos todo o contorno dessa imagem que irá se transformar em um vetor. Algo interessante na ferramenta Caneta, posteriormente eu posso criar um vídeo falando somente sobre ela, mas além de clicar e arrastar aqui, eu também posso fazer o uso da tecla C para diminuir a alça de tensão de um lado também. Mas no momento, para que não haja muita informação em um único só vídeo, você vai executar essa ação. Você vai fazer bastante uso de zooms, no entanto, dará um clique com o botão esquerdo do mouse e vai manter esse clique e arrastar para criar a forma desejada. Você dará apenas um clique para finalizar aqui. Então, essa ferramenta não tem muita complicação, ok? Você pode realizar esse passo a passo aqui comigo aí na sua casa e breve eu retorno contigo. Só um instante, fique comigo. Bom, após finalizar aqui o complemento desse vetor, nós também podemos ainda continuar fazendo algumas edições se for necessário. Basta selecionar a ferramenta de forma e aonde nós observarmos que as linhas não ficaram perfeitas, eu posso vir aqui sobre esse nó, por exemplo, dar dois cliques sobre ele para excluir com o botão esquerdo do mouse e vai criar uma curva mais perfeita. Se for o caso também, posso vir aqui, selecionar o nó com o botão esquerdo do mouse e ajustar dando um clique na alça de tensão e movimentando. E aqui acabamos de criar mais essa forma com a ferramenta Caneta.
Agora também iremos apresentar uma outra ferramenta que penso ela ser muito interessante para quem está iniciando a vetorizar imagens ao lado da ferramenta Bezier. Com certeza essa é uma ferramenta muito bacana para se utilizar, que é a ferramenta curva de 3 pontos. Basta você vir à esquerda da sua tela, você dará um clique sobre o ícone da ferramenta caneta e dentre as opções você irá escolher curva de 3 pontos. Você dará um clique num ponto inicial para criar um nó e vai manter esse clique com o botão esquerdo do mouse. Você vai vir também agora, por exemplo, aqui e vai soltar esse clique e basta arrastar. Pronto, criamos uma curva. Esse é o exercício, dá um clique inicial, solta no ponto final que você deseja e daí basta aqui direcionar a linha, da forma a linha como você bem quiser. Vou alterar a cor desse contorno para uma melhor visualização. Me fiz entendido? Você vai dar um clique aqui agora, como já criamos algumas linhas, o que é preciso? É preciso você vir até na ponta aqui do nó. Quando aparecer essa seta meio na diagonal, é porque você está selecionando o nó da linha para dar prosseguimento à forma. Então você vai dar um clique aqui e vai arrastar. Soltou até uma determinada altura o botão esquerdo do mouse. Agora você basta mover o mouse para dar forma a essa linha. E assim repetidamente. Com certeza essa daqui é uma das ferramentas muito indicadas para o iniciante, para quem está começando. E qualquer dúvida, você pode fazer a sua pergunta na parte dos comentários que se encontra logo abaixo desse vídeo. Me fiz entendido? Vou repetir mais uma vez. Aqui está a linha. Virei até o nó dela, vai aparecer aquela seta na diagonal. Vou dar um clique e manter o clique com o botão esquerdo do mouse. Vou soltar. Soltando, basta movimentar o cursor do mouse e eu vou criar a forma desejada. E assim vou fazer todo o contorno dessa parte da imagem e logo eu volto. Continue comigo até o final desse vídeo. E aqui concluímos mais essa parte do vetor. Então, recapitulando, a ferramenta curva de 3 pontos, basta selecionar ela, dar um clique inicial e manter esse clique inicial e soltar ele onde desejar e depois apenas movimentar o mouse e você vai assim concluir essa parte. Você vai dar forma à sua linha. Agora, mais uma vez, faremos o uso da ferramenta Bezier. No entanto, ao invés de clique, simplesmente, nós já vamos dar um clique e arrastar e você vai observar como funciona. Por exemplo, vamos fazer aqui a parte do olho do nosso vetor. Então, basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse e viremos aqui e escolheremos, por exemplo, essa parte aqui e daremos outro clique com o botão esquerdo do mouse e vamos manter e arrastar. Pronto, concluímos aqui a nossa primeira linha. Ela se assemelha muito com a ferramenta caneta, com a única diferença. A ferramenta caneta nos permite visualizar uma linha aqui de segmento em azul, diferente da ferramenta Bezier, que não conseguimos visualizar nenhuma linha. Ela não nos apresenta uma linha para termos uma noção de continuidade. Temos somente as alças de tensão. Então, por exemplo, vou escolher aqui essa parte. Posso dar um clique e manter da mesma forma que a ferramenta caneta. Posso dar um clique, manter e arrastar até que a linha fique da forma que eu desejar. Eu creio que utilizando a ferramenta Bezier dessa maneira requer um pouco mais de técnica. Por quê? Porque não conseguimos visualizar a linha de segmento, algo que a ferramenta caneta já nos oferece. Então basta darmos cliques e arrastar. E por exemplo aqui, se eu vier e dar um clique aqui, ainda deu certo, mas eu vou criar uma situação diferente agora. Por exemplo, observe que se eu der um clique nessa altura, essa linha ela ficou muito deformada, então eu preciso quebrar esse nó. E como eu faço? Basta vir sobre esse nó,
e dá 2 cliques seguidos sobre ele e acabamos de quebrar esse nó. Agora podemos dar prosseguimento aqui à nossa forma. Então, todas as vezes que for preciso quebrar um nó, você vai vir e dar 2 cliques seguidamente sobre ele. Vou continuar aqui essa parte e logo eu volto, fique comigo. Concluímos aqui a nossa imagem e também podemos corrigir algumas imperfeições. Basta selecionar a ferramenta de forma, por exemplo, esse nó aqui, ele não ficou perfeito essa linha. Eu posso dar 2 cliques com o botão esquerdo do mouse e ele vai ficar com uma curva mais perfeita, mais simétrica. E podemos fazer alguns outros ajustes. Não tem problema nenhum que isso aconteça. Eu fiz de forma proposital para que você saiba que é possível editar. Por exemplo, você quer fazer um ajuste aqui nesse nó, basta selecionar ele. Teremos a alça de tensão, basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse e arrastar e você terá a forma, a possibilidade de editar a forma e deixar ela como desejar. Por exemplo, aqui, ó, não está bonito, não está perfeito. Dou um clique nesse nó, venho até a alça de tensão e posso ajustar ele até que essa curva fique mais perfeita, ou posso excluir também e fazer a edição como desejar. Aqui não tem segredo, é somente a prática mesmo. Com a prática você vai pegando o jeito. E agora, ainda utilizando a ferramenta Bezier, vou fazer o mesmo procedimento com essa parte do olho aqui da nossa imagem. Então seleciono a ferramenta Bezier, dou um clique e arrasto. Anteriormente nós demos só os cliques, né? E depois convertemos as linhas em curva e assim fizemos o nosso vetor. Aqui é diferente. Repito, ela se assemelha muito com a ferramenta caneta. Eu vou concluir essa edição e em breve eu retorno. Agora eu vou oferecer um bônus aqui para você. Eu vou apresentar a ferramenta B-Splaner. É um recurso que é pouco utilizado, mas ele tem o seu valor também. Para selecionar ela, basta vir na barra de ferramentas e na ferramenta Bezier você dará um clique com o botão esquerdo do mouse e vai optar pela B-Splaner. O uso é muito simples, basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse e através de cliques você vai formando a curva. Com certeza esse recurso vai fazer a utilização de muitos nós. No entanto, essa ferramenta não deixa de ser interessante. Então, com a prática, visualmente, conforme você for dando o clique, você vai ver, observar o segmento da linha e vai ver que ela vai criando a forma desejada, a curva desejada. Então, é uma ferramenta muito bacana para você conseguir utilizar o zoom aqui, né? No caso dessa ferramenta, você vai ter que dar o primeiro clique e dar um leve movimento com o scroll do mouse, tá bom? E aqui, ó, nesse caso, nós podemos dar uma quebra nessa curva para que ela não fique tão acentuada. Então, basta vir sobre o nó e dar um clique sobre ele. Ele vai dar uma leve quebrada nesse nó e daí você vai continuar repetindo a ação. Então, com um pouco de prática, com um pouco de treinamento, essa ferramenta também não deixa de ser interessante para a vetorização. Então você pode repetir essa ação, qualquer dúvida, volta um pouco aí o vídeo ou deixe na aba de comentários. Você pode repetir esse exercício na sua casa, breve eu retorno, fique comigo. Se porventura, sem querer, você der 2 cliques sobre o nó, ele vai concluir a seleção. Então, para que você possa retornar, não se desespere, basta vir aqui, dar um clique no mesmo nó, dar uma arrastadinha com o scroll do mouse e você vai conseguir continuar fazendo aqui a sua vetorização. Outro dado importante também, se porventura, sem querer, você clicou fora da linha, a linha não ficou da forma como você queria, basta apertar a tecla Ctrl e o Backspace do teu computador
para resetar aquele nó. E aqui concluímos a edição. Caso você queira fazer alguma correção, basta selecionar a ferramenta de forma e dar um clique sobre o vetor. E você pode fazer as correções selecionando o nó e dando um clique e arrastando com o botão esquerdo do mouse. Se quiser excluir um nó, basta dar 2 cliques sobre ele, que você também consegue executar essa ação e melhorar também a forma dessa linha. Daremos uma cor e eu vou deslocar e observe que bacana que está ficando o nosso vetor, com qualidade e editável. Agora, para recapitular, estamos nos aproximando aí do final da aula. Nós vamos novamente recapitular a ferramenta curva de 3 pontos. Então você virá, dará um clique final, vai manter esse clique com o botão esquerdo do mouse e vai soltar ele no local desejado e vai simplesmente movimentar e arrastar aí com o cursor do mouse até que a linha crie a forma desejada. Essa ferramenta é muito interessante, tá? Para você que está iniciando, até que você pegue prática com as outras ferramentas também. Utilize essa ferramenta curva de 3 pontos, que ela vai facilitar muito a sua vida. Pessoal, você está gostando dessa aula? Essa aula está acrescentando algo à sua vida profissional? Então deixe o seu like, eu convido você seriamente a pensar aí em deixar o seu like. Essa é uma função gratuita, você não paga nada por isso e além de estar demonstrando apoio, você está possibilitando receber novos conteúdos através desse incentivos, tá bom? Aqui finalizamos mais essa forma e vamos concluir utilizando, recapitulando a ferramenta caneta. Basta selecionar a ferramenta caneta, como você já sabe, conhece, e aqui vamos criar uma situação nova, porque anteriormente nós apenas fomos dando ali segmento, executando ações em curva, mas agora eu preciso quebrar um nó utilizando aqui a ferramenta caneta. E como eu vou fazer isso? Basta dar um clique, manter esse clique no botão, na tecla Alt do seu computador e você virá sobre o nó. Quando aparecer uma seta ao lado do ícone caneta, você vai dar um clique com o botão esquerdo do mouse para quebrar esse nó. E assim também vamos executar essa mesma ação no outro nó e acabamos aqui de concluir o nosso vetor. Hoje aprendemos sobre algumas ferramentas que são essenciais para a vetorização no CorelDRAW. Ferramenta caneta, Bezier, curva de 3 pontos e a B-Splaner. O resultado, criamos um trabalho de qualidade que poderá ser editado facilmente se precisar e que não perderá a qualidade na hora de imprimir. Por exemplo, posso alterar a cor do chapéu, posso alterar a cor aqui da pele, posso alterar também essa cor e sem perder a qualidade. Eu posso dar um zoom e eu vou ter qualidade no meu vetor. Aprenda hoje mesmo a dominar essa técnica para que seus trabalhos tenham um aspecto mais profissional. Se esse tutorial gratuito fez sentido para você e contribuiu para seu crescimento profissional, se inscreva nesse canal agora para receber novos conteúdos. Deixe seu like e comente caso tenha alguma dúvida. Estamos prontos para te ajudar. Até a próxima aula!